Fala, figuras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tô Por Fora. Eu sou o Walder. E eu sou o Vitor. E hoje nós vamos falar sobre desenhos. Como a gente vai falar de desenhos, vamos falar também de animes. Desenhos em geral, animes, tudo que a gente... Animação. 3D, animação. E para iniciar o primeiro tópico de hoje, a primeira pergunta é: o que os desenhos representam na vida das crianças e dos adultos? Eu sei a resposta. Walder, o que você acha? Os desenhos acompanham a gente desde nossa infância. A minha primeira memória que eu tenho de desenho animado, quando eu comecei a me interessar por televisão, foi Johnny Quest. As animações, os desenhos em geral naquela época sempre me interessavam, eu sempre optava por vê-los. Hoje em dia, eu ainda gosto muito de ver desenhos, apesar de ter alguns amigos meus que só têm a lembrança da infância, ou seja, eles associam o desenho à infância deles e hoje em dia eles não têm tanto interesse. Quando eu vejo os meus sobrinhos vendo o desenho animado, eu vejo que tem uma diferença grande em relação à minha época porque eu via na televisão, então eu tinha que esperar dar o horário para ver o desenho. Eles não, eles já veem por tablet, pelo computador ligado na televisão, mas de qualquer forma eles têm um contato com o desenho animado. Então o desenho animado está enraizado nas nossas lembranças e nas nossas vidas desde nossa infância. Falando em crianças, uma coisa que eu percebi, uma coisa que é muito importante, que os desenhos de hoje em dia eles estão focados mais para ensinar as crianças. Você consegue achar mais desenhos que possam ensinar números em inglês, palavras novas, e as crianças hoje em dia elas absorvem com mais facilidade. Segundo tópico, qual foi o desenho que marcou a sua infância? Primeiro, a minha infância, como ela foi dos anos 2000? 2000? Novinho você, né? Mentira. Boa. Eu sou dos anos 90, mas a minha infância ela foi... Na verdade, eu assistia tanto desenho naquela época que eu não lembro qual me marcou. Na verdade, tem um, que é o Gato Félix, que eu, apesar de não ser da minha época, como eu ia muito na locadora, eu vi aquele desenho, levei pra casa e eu amei. Eu era viciado no Gato Félix. Sim, eu queria assistir o tempo todo e existiam... eu acho que existiam várias fitas com desenhos diferentes do Gato Félix. Então, acho que o Gato Félix, se eu lembrar de como eu era criança, esse é o desenho que marcou pra mim. Eu tenho várias lembranças de desenhos. Eu tenho D'Artagnan, Pirata do Espaço, Patrulha Estelar. D'Artagnan era o que eu gostava mais na minha infância, tanto é que o nome da minha irmã é baseado num dos personagens do desenho. Dizer assim, o que realmente me marcou, eu não consegui falar um. Eu acho que eu tenho muitos desenhos da minha infância que eu considero bastante. Claro que eu não tenho aquela lembrança, acho que se eu for assistir alguns episódios de alguns desenhos daquela época, talvez eu vá achar bobos, sei lá, um enredo completamente fraco, mas a lembrança que ficou pra mim foi muito positiva de todos eles. Aí a gente vai lembrar, a gente acabou de falar dos desenhos que marcaram, e aqueles desenhos que eram ruins? Não lembro de nenhum desenho assim que eu falo, começou esse desenho e vou trocar de canal. Porque não tinha muitas opções. Exato, é isso que eu ia falar. Como na época não tinha aquela... Ai meu Deus, eu vou ver desenho, posso escolher. Não, você ficava à mercê do que tava passando, então... Tava no lucro. Tinha um desenho, qual o nome daquele desenho que a gente conversou até, que tinha uma casa, tipo um trenzinho, e eles eram... Get Along Gang. É esse? Get Along Gang. Que o principal, ele usava uma... Sim, Get Along Gang, caramba. Caraca, qual é o nome em português? Eu não lembro o nome em português, engraçado. É um desenho que eu realmente não lembro o nome em português porque a música era marcante. Get Along Gang, Get Along Gang. Eu odiava esse desenho, mas eu assistia, fazer o quê? É o que tinha. Passando agora de desenhos que a gente viu na infância, vamos passar um pouquinho pra adolescência. Você, Walder, tem algum desenho? Não precisa ser só desenho. Qual foi a animação que mais marcou a sua adolescência? Cavaleiros do Zodíaco. Não tem como, eu tenho 39 anos. Acho que se você for pegar todo esse grupo de pessoas da minha idade, vamos falar Cavaleiros do Zodíaco. Não tem. Porque foi o primeiro desenho em que você via sangue, que você via lutas, que você via personagens exóticos. Então, Cavaleiros do Zodíaco. Pra mim, Cavaleiros do Zodíaco na época eu era criança ainda. Então, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, quando passava na manchete eu era criança. Então, não vou contar esse. Mas chegando na adolescência,
é aquela coisa, né? Anime. Começou anime. O boom do anime. Começou o Otaku Mode. O Otaku Mode. Mas um dos desenhos que eu assistia bastante foi Naruto. Naruto, eu acredito que foi um desenho que marcou muita adolescência. Eu já era velho quando lançaram Naruto. Muito adolescente, acho que gostou muito de Naruto na época, marcou a vida de muita gente. Esses animes dessa época, de 2000, eles fizeram muito sucesso porque eles focavam no que os adolescentes precisavam naquela época. Realmente, o Naruto ele mostrava que quando o adolescente precisava. Ele precisava aprender jutsu, precisava combater o Orochimaru. Vamos falar de amizade. Naruto focado em amizade. Porque realmente nenhum outro desenho daquela época falava de amizade. Prosseguiga. Não, tá bom. Só corta o meu barato. Não, é porque você... A gente tá gravando ainda. A gente tá gravando ainda, então controle-se. Não, Vitor, mas os outros desenhos também falavam. Minha barriga é pra você, ó. A gente tá gravando, eu não vou editar isso não. Hoje a gente tem essa, não diria febre, por animes. Porque você já tinha... Eu, por exemplo, quando eu não tinha acesso à internet, porque a internet não existia da forma como ela é hoje, os acessos que eu tinha para animes eram através de fitas VHS. Você tinha que conhecer alguém que ia não sei aonde conseguir essas fitas. Muitas vezes elas só vinham em japonês, outras vezes elas vinham legendadas em inglês. Então a dificuldade de você ter acesso a isso era muito grande. Mas o interesse por assistir animes era absurdo. Você queria assistir. Eu conhecia muita gente da minha idade na época que queria assistir, mas não assistia porque não tinha de onde buscar a informação. Mas não precisava. A TV, ela fornecia. Não, a televisão não fornecia todos os animes. Não precisava ser todos os animes. Vitor, mas ela fornecia uma grande quantidade de animes. Que grande, Vitor! Yu Hakusho, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco. O que mais? Aquele lá do... Que eles vão pra um outro mundo, que eles usam armadura. São poucos, Vitor. 4. Não lembro o nome. Tinha Zillion, tinha um monte de animes, mas eram poucos, eram escassos. Eram vários. Tinha também um dos guerreiros lá, que eu esqueci o nome. Shurato, tem o outro também, que eram Vitor, 4 mas eram poucos. Não são muitos. Eu não acho que era pouco pra Vitor, o que você encontrava de produção lá fora, que você pegava de VHS, era infinitamente maior do que se passava na televisão. Sem discussão, era muito maior. E você tinha acesso? Eu tinha através de alguns amigos meus, então eu via que tinha outras animações disponíveis e que não vinham pro Brasil. Bom, a gente acabou essa discussão mesmo, essa briga. Agora vamos aproveitar e pegar os estúdios de desenho. Nickelodeon, que mais? Cartoon Network e etc. O que você acha, Alder, desses estúdios trabalhando os desenhos hoje em dia? Quando eles começaram, você tinha o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, porque você tinha uma série de produções que tentavam inovar um pouco do lugar comum, das produções americanas mesmo, na década de 80, 90. Então eles começaram a criar um estilo próprio, que realmente no começo era uma novidade. Hoje em dia eles estão tentando ainda manter essa mesma fórmula e estão lançando novos desenhos um pouco mais meio sem miolos, né? Você teve alguns casos de sucesso, como o Bob Esponja, que no começo era uma série desmiolada, mas, poxa, era uma série fabulosa. Você tem agora Hora da Aventura. Cara, eu amo Hora da Aventura. Pera aí. Cadê meu fim? Cadê o fim? Hora da Aventura! Adoro! Eu parei de assistir alguns episódios. Nós tiramos fotos com a dubladora da Princesa Jujuba. Muito fofa. Então, e o desenho... Fala! E o desenho da Hora da Aventura é um desenho com aqueles traços simples, mas tem uma história que é cativante, tem histórias diferentes, não é repetição. Tem, mas histórias sombrias. Depois... Ele varia bastante e tem morte também no desenho. Então o desenho... Eu não sei se eu diria que é um desenho pra criança, né? É mais ou menos. É desenho pra criança, mas às vezes as crianças não percebem essas coisas. Sim, eu não percebia. Muita coisa dos desenhos que eu vi antigamente, hoje em dia vem aquelas mentes poluídas que vão expondo as imagens em situações... Mas às vezes é uma coisa que não tinha aquela coisa poluída e as pessoas fazem ter. Não, eu sei, mas enfim, Hora da Aventura tem muita coisa ali realmente macabra, oculta e é intencional. Então assim, hoje em dia você tem essas produções de desenhos americanas e os animes continuam animes. Você tem uma vasta variedade de produções, muito boas, inclusive, outras nem tanto, mas é um prato cheio.
Próximo tópico são os desenhos fofos, mas para adultos. Sim, isso acontece. Nós estamos falando só de desenhos que passam na televisão, enfim, seriados. Vamos falar também agora de filmes. Nós temos a Disney, mas a Disney ainda tinha uma série de produções infantis, voltados realmente para criança, mas depois veio a Pixar. E a Pixar é um estúdio que faz animações em 3D, que teoricamente seriam para crianças, mas na verdade são para adultos. Porque você tem... não é pra criança, desculpa. E mais uma vez a gente volta naquela coisa de que são os desenhos feitos para crianças, que as crianças assistem, mas elas não percebem o real sentido das O coisas. significado de muita coisa. E você vê, na maioria dos filmes da Pixar, tirando carros, que eu acho que ninguém gosta daquilo, você vê... E aviões também, né? Mas aviões não é da Pixar, é da Disney. Ah, tá. É da Disney. Depois podem conferir aí, mas é da Disney. Então você tem também o estúdio Ghibli, que também faz produções muito singelas. Claro que tem uma temática às vezes um pouco mais macabra. Tem a Viagem de Chihiro, tem o Pocoyo, né? Ponyo, que é o peixinho. É um pouco sombrio, mas não é sombrio macabro. É sombrio porque tem um tom de realismo, de pela cultura sobriedade. também, dizer isso? E pela cultura. Você percebe que os japoneses têm um pensamento bem diferente da gente. Então, nós temos essas produções que são fofas, mas são para adultos. Não é voltada para o público adulto, mas acho que vocês chegaram a entender que são produções um pouco mais sérias, que tem personagens muito mais tridimensionais, personagens mais profundos. A história vai além do que é mostrado. E isso é muito bacana. E você? Você é viciado em algum desenho, algum anime? O que você gosta? Tem alguma recordação de um desenho do passado e hoje em dia não assiste mais? Ou tem aquele desenho que você assiste sempre e não consegue enjoar porque você gosta muito? Fala aí pra gente no canal. Não esquece de assinar e também dar aquele likezinho pra gente, que é muito importante. Ele não fala assim, ele fala com voz grossa. Like. Nem assim, ó. Tudo bem, ele fala. Tá. E lembre-se, não é porque eu tô por fora que eu não tenho opinião. Tchau, tchau.